Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Já que vocês estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5 e o versículo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Nós por várias vezes estivemos ministrando a palavra do Senhor dentro do tema eclésia, quer dizer igreja, tirados para fora, a doutrina da igreja, a igreja de Cristo. E já foi pregado aqui a igreja como corpo de Cristo, aleluia. E hoje nós vamos estar ministrando a palavra, a igreja como rebanho de Deus, a igreja como o rebanho. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo de número 1, aleluia, aleluia, versículo de número 2 melhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o versículo de número 2. Aqui, Pedro, no versículo 1, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero. Aí ele continua dizendo: apacentai o rebanho de Deus. É essa primeira parte aqui que eu quero usar para nós tematizar a igreja como rebanho de Deus, porque observe bem que está escrito: apacentai o rebanho de Deus, amém? Nós vamos discutir vários versículos, mas por enquanto pode se assentar, é isso mesmo, o rebanho de Deus. Israel também foi tido como o rebanho de Deus. Israel é chamado de o rebanho de Deus lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 34 e o versículo de número 30, aleluia, capítulo 34, versículo de número 30, Deus diz a Israel assim: saberão, porém, que eu sou o Senhor seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós sois, ó ovelhas minhas, ovelha dos meus pastos, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então para o povo de Israel, Deus também disse: vocês são as minhas ovelhas. Em outro texto, Deus diz: eu sou o vosso pastor. Mas eu não quero me delongar dentro desse tema de Israel como as ovelhas do Senhor. Lá no Salmo de número 100, versículo de número 3, Deus também diz: sabei que o Senhor Deus, Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos, somos o seu povo e ovelhas do seu pastoreio, ou ovelhas do seu pasto. Então, nós também, como igreja, somos ovelhas de Cristo Jesus. Nós também somos ovelha, e essa figura da igreja como ovelha, ela tem muito a nos ensinar. Essa palavra, a igreja como rebanho de Deus, a igreja como rebanho, Deus como pastor, isso vai nos trazer valiosas lições para o nosso aprendizado na noite de hoje. Porque tem gente que prega por pregar, mas eu, como pastor da igreja, prego para ensinar, para edificar, para que você saia com algo realmente construtivo em sua cabeça. A minha ideia não é incutir dentro de você uma coisa que você nem precisa saber, mas sim algo que realmente vai te alimentar. Como pastor da igreja, eu tenho que ter a capacidade ou a inteligência de pensar que eu tenho que alimentar a igreja, amém? Então, esse texto que nós vamos trazer hoje, essa palavra que vamos trazer hoje, ela precisa alimentar a sua alma. A igreja é o rebanho de Deus.
Você é ovelha de Deus. Amém? Glória a Deus. As ovelhas, irmão, elas fazem parte de um aprisco. Aleluia. Lá em João 10,16, Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quando Jesus falou isso, Jesus estava falando o seguinte: o aprisco, irmão, é abrigo de ovelhas. Aprisco é o lugar onde as ovelhas ficam protegidas. É o redil, é o lugar onde as ovelhas ficam guardadas, protegidas. Jesus está dizendo assim: ainda tenho outras ovelhas. Que ovelhas seriam estas? Essas ovelhas seriam os gentios, ou seja, nós. Quando Jesus diz ainda tenho outras ovelhas, Ele está dizendo: essas ovelhas aqui da casa de Israel, que já me seguem, são ovelhas minhas. Mas ainda tenho outras ovelhas que ainda me ouvirão e virão a me seguir. Ele estava se referindo aos gentios, os povos de outras nações, que o evangelho seria anunciado, ouviriam a pregação, ouviriam a voz de Jesus e passariam a seguir Jesus. Era isto que Jesus estava dizendo. Para nossa aplicação hoje, quando Jesus está falando ainda tenho outras ovelhas, quer dizer, toda pessoa que ainda não foi alcançada pelo evangelho de Cristo, ainda não foi arrebanhada para o aprisco de Cristo. Amém? E agora me diga uma coisa: se Jesus é o pastor, a igreja, o povo em geral, são as ovelhas, o que seria o aprisco? O que seria esse aprisco? Esse lugar aonde as ovelhas vão ficar protegidas. Aonde é que Jesus está conduzindo as ovelhas? Olha aí, irmão, o menino pensou e respondeu corretamente. A igreja é o aprisco. O aprisco é a igreja. Então, se você é uma ovelha e tem um pastor, você tem que estar dentro do aprisco. Porque se você está fora do aprisco, você é uma ovelha perdida. E é característico das ovelhas andar em grupo. Você não vai ver ovelhas todas dispersas, uma para cada canto. Não, as ovelhas andam sempre em grupo. Toda vez que você ver um rebanho de ovelhas, você vai ver um grupo de ovelhas andando juntos. Elas preferem se atropelar umas às outras do que ficar isoladas. É característico de ovelha andar em grupo. Interessante, né? Tem umas ovelhas nos dias de hoje que parece que não quer andar em grupo, quer andar isolada, tipo Deus no céu e eu na terra. Bobagem. Esse não é a igreja de Cristo. Esta não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um povo que é junto, é um rebanho que anda unido, numa voz só, num comando só. Que comando é este? O Espírito Santo, que é o representante legal de Cristo na terra. Se você é ovelha de Cristo, você tem prazer em estar junto com os irmãos e não isolado, sempre se isolando. Aprisco de Cristo, a igreja sempre está em grupo, está andando em rebanho. E toda ovelha que sai do aprisco é uma ovelha perdida e está correndo sério risco de ser atacada por lobos que estão prontos a devorar e destruir a sua vida. Mais à frente vamos pegar mais firme sobre isso. As ovelhas, irmão, ela tem algumas qualidades que se aplicam muito ao crente. Primeira qualidade fundamental: ovelha é um animal que é dependente do pastor 100%, irmão. Ovelha depende do pastor. Ovelha não é um animal independente que pode lutar por si mesma e se defender. Não. Ovelha, ela não reage. Ela depende do pastor para tudo. Se o pastor não cuidar das ovelhas, as ovelhas morrem. Elas precisam de cuidados. O Salmo 23 diz que o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor do céu é o meu pastor. De nada tenho falta.
Quando ele está dizendo de nada tenho falta, não está dizendo assim, ele que dê jeito de me prover o que quiser, o que eu preciso. Não, ele está dizendo o seguinte: ele é o meu pastor, não tenho falta de nada, ele me provê o que for preciso. Os versos seguintes vai dizendo: ele me leva a águas tranquilas. Ele me leva a águas tranquilas. Por que águas tranquilas? Porque ovelha também é um animal muito assustado, muito apavorado. Se as águas estiverem turbulentas, a ovelha não consegue beber a água. A água precisa estar calma para que a ovelha possa beber. O pastor sabe aonde tem águas tranquilas para levar a ovelha. Então o pastor conduz a ovelha para ela beber água. Se o pastor não fizer isso, a ovelha morre de sede. Você está me entendendo? A ovelha não é como o gato ou o cachorro que sai correndo atrás de água. Eu vou achar água em algum lugar. Não, a ovelha depende do pastor. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele me leva aonde tem pasto. É o pastor que deve levar a ovelha para beber água. É o pastor que tem que levar a ovelha para comer. A ovelha não se alimenta sozinha, ela precisa da condução do pastor. Não é ela que seleciona o alimento que ela quer comer, é o pastor que conduz ela até o alimento que ela deve comer. Interessante, né? Os crentes de hoje tem alguns que são bem diferentes do que uma ovelha é, na verdade. Porque eu já ouvi história do camarada que chegou no portão da igreja, parou o carro, baixou o vidro e perguntou para o porteiro: quem vai pregar hoje? Aí o rapaz que estava recepcionando no portão disse: hoje quem vai pregar é o pastor fulano de tal. Ixi, nem quero ouvir. Baixou o vidro, deu a ré no carro e foi embora. Selecionando aonde ele quer comer e o que ele quer comer. Então, estranho, muito estranho. Um tipo de ovelha meio assim, muito esperta demais para ser ovelha. Ovelha depende do pastor. O salmista diz claramente que o pastor guia, leva, conduz. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não precisa ter medo, porque o pastor cuida dela, guarda, protege, ampara. Mesmo na presença dos inimigos não tem medo nenhum, porque o Senhor ali está para ajudar e para honrar e sempre guardar, e vai até o fim. Ele diz: a minha confiança é o seguinte: eu vou até habitar para sempre na casa do Senhor, porque Ele é meu pastor. Agora, uma coisa muito interessante, no mesmo evangelho de João, no capítulo de número 10 e o versículo de número 27, a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus, elas conhecem a voz de Jesus, elas seguem a Jesus porque elas conhecem a Jesus, elas ouvem, discernem que é a voz de Jesus e elas seguem. Ovelha é um animal que é apegada à voz do seu pastor. Esses dias eu vi um vídeo aonde as pessoas chegavam na beira da cerca e gritavam para as ovelhas, e as ovelhas nem ligavam, irmão, pastando ficavam. Estava pastando, continuava pastando. De repente o pastor daquelas ovelhas chegou, ele deu um subilzinho só. Quando ele fez isso, todas as ovelhas ergueram a cabeça e rumo do pastor. Por quê? Porque elas conhecem a voz do seu pastor. Ovelha, que é a ovelha de Cristo, ela sabe quando é que Jesus está falando e quando não é Jesus que está falando. Ela conhece o que é palavra de Deus, o que é verdade de Deus e o que não é. Por isso tem um monte de gente aí sendo enganado. Por quê? Porque não aprendeu a discernir a voz de Deus ainda. Não aprendeu, não conhece a voz do seu pastor e por isso se engana demais, se machuca demais e corre o risco de ser devorada por um lobo, porque o pastor cuida, o mercenário não tem responsabilidade e o lobo está querendo destruir. Isso fala de intimidade, irmão. Conhecer a voz é quem está próximo. Por exemplo, a minha filha já conhece a minha voz. Ela é pequena ainda, mas ela já conhece a minha voz. Por quê? Porque todos os dias eu estou em casa. Todos os dias ela está ouvindo a minha voz. Supondo que eu desapareça, leve uns 5 anos para aparecer. Quando ela me ouvir, talvez ela não conheça a minha voz mais.
Talvez ela não me conheça mais, porque há um distanciamento, muito tempo distante. Se ela nunca tivesse me ouvido, também não conheceria minha voz, porque não me conhece, nunca me ouviu. Um crente que está distante do pastor, muito longe do pastor, está lá no fundão do TikTok, está lá caindo dentro dos kawaii da vida, não conhece a voz de Jesus. Quando Jesus fala, ele não ouve, não entende, não discerne, porque ele perdeu o contato. Sabe o hino da harpa? Guarda o contato. Ele perdeu o contato, ele está muito longe. Quero dizer uma coisa bem clara: quanto mais perto do pastor, melhor. Quanto mais próximo do pastor, melhor. Porque quanto mais perto você está, mais você entende o que ele está dizendo. Amém? Parece que os irmãos estão meio longe, assim, sabe? Estão pensando bastante. Falam assim: meu Deus, será que isso é verdade? As ovelhas, elas são totalmente dependentes do pastor. A ovelha tem um problema muito sério, irmão: ela não reage aos ataques. Ela não reage. Ovelha que reage aí, irmão, que fica dando cabeçada, isso não é ovelha, irmão, isso é bode. Bode é assim: não mexa com bode que você vai arrumar para a cabeça. Bode, se você for mexer com bode, ele vai te dar uma cabeçada que você vai lembrar para o resto da vida. Mas ovelha não, ovelha não reage. Ovelha é um animal indefeso. É um animal indefeso. Se um crente é uma ovelha, você ataca ele pode até ficar nervoso, mas ele não vai reagir, porque ele é uma ovelha. Ele é uma ovelha. Se você conhece crente que fica tentando bater, tentando quebrar, isso aí não é ovelha não, irmão. Ovelha não reage. Outra coisa, a ovelha depende demais do seu pastor. A ovelha não possui boa visão. A ciência afirma que uma ovelha, ela enxerga de 8 a 10 metros à frente da onde ela está, apenas 8 a 10 metros. Então ela não tem senso de direção e não tem percepção do perigo. Ela depende exclusivamente do pastor para estar cuidando dela. Você está me entendendo? Ovelha que não tem contato com o pastor corre muito perigo, porque a ovelha precisa do pastor. Mas tu falou tanto, então me diga quem é o pastor. Alguém sabe quem é o pastor? O pastor é Jesus. O pastor é Jesus, irmão. O pastor é Jesus. Se você está com Jesus, você está seguro. Se você é a ovelha de Jesus, você está protegido, porque Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra. Amém? Glória a Deus. Irmão, a ovelha, eu estudei isso hoje à tarde. A ovelha, ela pode ser acometida por algumas enfermidades. Eu vou falar apenas de 3 enfermidades que uma ovelha pode ser acometida. A primeira dela é ceratoconjuntivite. Pelo conjuntivite você dá com os olhos da ovelha e causam essa doença. Os olhos vão ficando meio azulados e ela vai perdendo mais ainda a visão, e ela pode ficar cega completamente. É uma doença real que está aí. Todos os donos de ovelhas precisam tomar cuidado. Qual que é a solução para resolver o problema? Qual é o remédio que se usa nos olhos, irmão? Alguém sabe? Colírio. Colírio. Interessante falar colírio, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo de número 3 e o versículo de número 18, quando aquele pastor achava que estava muito bem, Jesus disse assim: aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Minha dica aqui para os crentes que estão me ouvindo: se a tua visão está ficando meio embaçada,
e você não está conseguindo discernir direito as coisas de Deus, entre o que é verdadeiro, o que é falso, o que é de Deus, o que não é, talvez você esteja acometido por esta doença. E a palavra de Deus está dizendo aqui: aconselho-te que unjas os teus olhos com colírio. É o colírio da palavra de Deus que vai curar os teus olhos, e tu vai passar a enxergar novamente. Amém? Glória a Deus. Existe uma outra doença, que é ectigma contagioso, conhecida também como boqueira. Essa doença, ela ataca a boca e o nariz da ovelha. O que ela faz? Ela causa feridas, e essas feridas vão aumentando, de sorte que vai dificultando a respiração da ovelha e dificultando também a alimentação da ovelha. E de repente a ovelha não está conseguindo respirar mais direito e não mais está querendo se alimentar. Você conhece algum crente que porventura já está se distanciando cada vez mais de ouvir a palavra de Deus, de buscar ensinamentos da palavra de Deus, de procurar conhecer a verdade de Deus nos dias atuais? Meu amado irmão, nós conhecemos muitos irmãos dos dias de hoje que não querem mais aprender de Deus, que não querem mais se alimentar da palavra de Deus. Eles acham que já estão fortes o suficientes para viver, e na verdade isso é uma doença muito séria. Esta ovelha precisa ser curada para voltar a se alimentar, para ter novo uma ansiedade, um desejo, uma vontade em conhecer a palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus. E como vai se fazer isso? Se uma pessoa está cheia de feridas, como se cura isso? Tratando as feridas. Tratando as feridas, irmão. Com que se trata a ferida? Com iodo e sal. Iodo e sal. Sal cicatriza a ferida, o iodo cura a ferida. Bom é o sal, diz a palavra de Deus. Aleluia. Isso fala de testemunho, isso fala de mudança de caráter. Quando a pessoa toma uma atitude de conversão, já não estava mais se alimentando da palavra de Deus, estava vivendo tudo errado, já estava perdendo a direção, ia morrer de fraqueza espiritual, mas agora ela passa novamente a se alimentar da palavra de Deus. Ela toma uma postura diferente, ela toma uma postura de conversão, de cura da sua ferida, e então ela volta a crescer e se fortalecer no Senhor, porque a palavra diz: no demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É só no Senhor que você vai encontrar cura para esta doença. A outra doença, última que eu vou citar aqui, é uma doença que atinge o cérebro da ovelha. É um verme que entra, um parasita que entra no sistema nervoso da ovelha, e quando ele entra no sistema nervoso da ovelha, a ovelha começa a andar em círculos, ela não vai mais para frente, ela fica andando em círculos, fica igual o cachorro andando em círculos, ela fica batendo a cabeça, porque esse verme está fazendo uma destruição no seu sistema nervoso. De repente essa ovelha não consegue mais mexer as suas pernas. Tem alguma coisa errada com essa ovelha. É um verme que está no seu sistema nervoso. Tem alguns crentes que você conhece por aí, irmão, que não cresce mais, que não anda para frente, que a coisa está tudo errado. Sabe o que é isso? É um verme. É uma coisa que entrou dentro do seu sistema nervoso e ela não consegue se escapar. Sabe como que se resolve isso? Só existe um jeito de resolver: tem que matar o verme, tem que matar aquele mal que está dentro dela. Enquanto não tirar aquele mal de dentro dela, ela não consegue, não é curada, ela não consegue se curar.
Enquanto não eliminar aquele mal, e existem muitas pessoas dentro da igreja hoje que tem algo de errado, um verme no seu sistema nervoso, e ela não consegue admitir que ela já está perdida, e enquanto não tirar aquele mal de dentro dela, ela não cresce, não vai para frente, não vai ter futuro. Que Jesus tenha misericórdia desses dias em que vivemos. Amém? Glória a Deus. Paro de falar de ovelha, eu vou falar do pastor, que é melhor, né? Os irmãos estão meio tristes já. Eu falei que o bom pastor é Jesus. Em João capítulo de número 10. João capítulo de número 10, versículo de número 11. Ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Ele é o sumo pastor. Ele é o responsável pelas ovelhas. É Ele quem dá a vida pelas ovelhas. O versículo de número 17 diz que o Pai o ama. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomar as ovelhas. Ele é aquele que cuida das ovelhas. E a única voz de comando, irmão, para o rebanho de Cristo é a voz de Jesus. Lá no versículo 4 e versículo de número 5 também diz assim, ó: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante deles, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. A única voz de comando da igreja pertence a Jesus. Quem dirige a igreja, quem comanda a igreja, quem conduz a igreja é Jesus. Amém? É Jesus quem conduz a igreja. Amém? É Jesus quem manda na igreja. Amém? A igreja ouve a voz de Jesus e segue Jesus. Amém? Essa é a verdade, irmão. Não existe outra voz de comando. Não existe outra entidade capaz de guiar a igreja. Não existe outra autoridade que possa conduzir a igreja. Quem conduz a igreja é Jesus. E como Jesus conduz a igreja? Através do Espírito Santo. Está lá em Atos 13. O Espírito Santo falou: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O livro de Atos vai nos ensinar por várias vezes que o Espírito Santo impediu-me de ir até tal lugar. O Espírito Santo apareceu em visão a Ananias e disse: vai à rua direita. O Espírito Santo está trabalhando, está guiando. O Espírito Santo fez Filipe acompanhar aquele carro, pregar aquele homem. Depois o Espírito Santo arrebatou a Filipe e ele já apareceu lá em Samaria pregando o Evangelho. É o Espírito Santo que está representante legal de Jesus e está conduzindo a igreja. Quem está entendendo isso, diga amém. Mas, irmão, a igreja também, ela precisa. Não é só o Espírito Santo que vai estar dando todas as ordens. Ele vai dar as ordens através de homens. Ele vai levantar homens. Quer ver um texto da Bíblia? Você precisa entender isso. Isso aqui é muito importante, viu, irmão? Existe heresia aí fora que contrasta o que eu vou ensinar agora. Olha só o que Jesus disse para Pedro, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21 e o versículo 17. Por 3 vezes Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de quem? São de Jesus. As ovelhas são de Jesus. Jesus é o sumo pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém? Ele não está dizendo agora a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar, irmão? Não é cuidar das ovelhas? Jesus está dizendo pela 3ª vez a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Agora, uma coisa bem importante que você precisa entender: não é a igreja que é dada ao pastor, mas é o pastor
quem é dado para a igreja. Efésios 4:8 diz: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu, Jesus deu, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Então entenda uma coisa: não é a igreja que é dada ao pastor, é o pastor que é dado à igreja. Pastor não tem igreja, a igreja tem o pastor. Está me entendendo? Não é o pastor que comanda a igreja, é a igreja que é do Senhor Jesus, que é comandada pelo Senhor Jesus, e tem um pastor que Jesus confiou àquela igreja. E como eu disse que é o Espírito Santo quem está conduzindo todas as coisas, eu preciso colocar aqui para você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e versículo de número 28, aonde o apóstolo Paulo está dizendo: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, a igreja, que o Espírito, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou presbíteros, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então a igreja tem pastor. Coloca isso na sua cabeça. A igreja tem pastor. O pastor é Jesus. O representante legal do pastor, o Espírito Santo. E o Espírito Santo constitui homens, constitui presbíteros, constitui bispos, constitui irmãos mais experientes para serem condutores, guias na igreja de Jesus. Se andarem dizendo para você por aí que essa história de pastor não é bíblica, apresenta esses versículos para eles. Pastor, irmão, está na Bíblia, é Deus quem constituiu. Agora, existe uma coisa bem importante que eu vou dizer agora. Qual é a metodologia do pastoreio? 1 Pedro capítulo 5 e o versículo de número 2, ao qual nós lemos: apacentai o rebanho de Deus. É o nosso versículo básico. Que está entre vós, tendo cuidado dele. Observe, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esta é a metodologia de trabalho do pastor. Tendo cuidado. O que é cuidado? Diligência. Pastor deve apacentar a igreja com cuidado, porque se ele não tiver cuidado, ele fere pessoas. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que saíram do aprisco porque foram feridas por palavras de pastores irresponsáveis? Quantas pessoas que você conhece que não estão mais servindo ao Senhor porque o pastor descuidou, deixou de lado, nunca mais foi ver, abandonou, e essa pessoa se perdeu. Então a Bíblia está dizendo: tendo cuidado, diligência, aplicação, prestando atenção nos detalhes. Segunda coisa, voluntariamente, quer dizer, não por obrigação, não de má vontade, não forçado, mas com vontade de fazer. Não é um sacrifício. Eu sempre digo que o Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Trabalhe com alegria e não na marra. Ai meu Deus, por que, Senhor? Eu sou pastor dessa igreja. Deus não tem prazer nesse tipo de coisa. Ainda mais, não por ganância. O que eu ganho em servir ao Senhor? O que eu ganho para ser pastor? Quanto vai me ser o salário? Que direitos a igreja me dará? O que eu vou receber? Não focando isso. Na Bíblia não está dizendo que pastor não pode receber salário. Até Paulo diz:
digno é o obreiro do seu salário, tá certo? Pode receber salário, pode receber ajuda de custo, pode receber até de presente um carro por ano, não tem problema. Mas não é essa o foco do pastor. O pastor não deve servir a igreja neste propósito. Eu vou cuidar daquela igreja porque aquela igreja me dará um salário bom. Eu vou ser pastor porque sendo pastor eu vou ter uma vida tranquila. A metodologia de trabalho está dizendo que não é assim. Você serve ao Senhor por voluntariedade e não por almejando quanto eu vou ganhar. É assim a metodologia do trabalho. Aí no versículo 3 diz: não como dominadores ou como tiranos. A Bíblia, a mensagem diz assim: não como mandões, pessoa que só sabe mandar. Aí ele conclui: mas servindo de exemplo. O que é exemplo? Exemplo é apontar o caminho. Não adianta nada o pastor pregar uma coisa, dizer uma coisa, insistir numa coisa e viver outra, porque o povo não vai dar ouvido a ele, porque ele diz uma coisa, mas vive outra. Ele prega uma coisa, mas vive outra. O que o povo precisa ver no pastor é o exemplo, é o testemunho. Porque se ele prega e não vive, ele é um hipócrita. Ele deve pregar a palavra e viver a palavra. Existe uma ideia por aí que diz assim: tu tem que pregar o que vive. Não, isso está errado, irmão. Está errado. O pastor não deve pregar o que vive. O pastor deve viver o que prega. Essa é a palavra certa. Viver o que prega. E o que o pastor prega? Palavra de Deus. O pastor prega a verdade e ele deve viver a verdade. O pastor não pode: eu não vou pregar sobre o pecado porque estou em pecado. Ué, mas daí que pastor é esse? Eu não vou falar sobre o inferno porque do jeito que estou, capaz de eu ir para o inferno. Então não prega, irmão. Então para de pregar. Por quê? Porque ele tem que pregar a verdade. Ele tem que estar livre para pregar. Eles têm que estar livres, a consciência tem que estar limpa. Eu vou para o céu, eu estou liberto do pecado, estou liberto da prostituição, eu estou liberto de tudo, o meu alvo é o céu. Então ele pode pregar livre, consciência limpa. Aí ele está vivendo o que ele prega, está certo? E não pregar só chave de carro, porque as outras coisas já não dá mais para pregar. Glória a Deus. Que bom que os irmãos estão gostando da palavra. Glória a Deus. Agora vocês vão gostar, irmão. Eu tenho um versículo aqui, irmão, Hebreus, capítulo de número 13, e versículo de número 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu nessa mesa aqui um dia, eu falei para um cidadão: irmão, se você não concorda, acha que não sou um bom pastor, não acha que eu sou um péssimo homem de Deus, que eu não tenho a direção de Deus, que Deus não fala comigo, você tem duas opções, varão. Ou você se submete a essa visão errada que você está dizendo que está tudo errado, ou então tira o pé daqui e vai embora, irmão. Não acha que eu não sou um homem de Deus? Por que você vai ficar aí debaixo disso então? Não concorda? Agora, o que não pode acontecer é a pessoa estar na igreja, dizer: esse aí não é um homem de Deus, esse meu pastor não é um homem de Deus, isso não tem unção de Deus, não, Deus não fala com ele, está desviado, e ficar ali, irmão, batendo de frente com o pastor. Você está errado, você está mais errado que o pastor da igreja dele. Porque a Bíblia está dizendo: obedecei a vossos pastores. Obediência, como eu disse, é característico de ovelha. Ovelha depende do sumo pastor, Jesus. Mas o sumo pastor, como eu já ensinei, é representado pelo Espírito Santo, que institui homens que são pastores. Então o pastor que está na igreja é a voz de Deus através daquele homem ali. Se você não acha assim, aí tem um problema sério. Eu só ouço a Deus, irmão, só Deus fala comigo. Então você está errado, você está perdido.
porque Deus sempre vai usar homens, Deus sempre vai usar alguém. Deus não vai descer na asa de um querubim e se apresentar a você e diz: servo meu, faça isso, faça aquilo. A Bíblia está dizendo: obedecei a vossos pastores. A Bíblia está recomendando a você: seja obediente. E eu vou dizer: todo obreiro, todo crente obediente tem futuro. Todo crente que não é rebelde, que é obediente, ele cresce. Se o pastor da igreja não fazer ele crescer, não der apoio, não der oportunidade, Deus arranca o pastor da igreja e coloca outro para ele crescer. Porque quem é obediente tem a aprovação do Senhor. Agora rebelde, irmão, não cresce. Rebelde vive pulando de igreja para igreja. Vai num lugar, fica um tempo ali, bate de frente com 3, 4 e vai para outro. Vai lá, bate de frente com mais 2, 3 e vai para outro. Irmão, e não para em lugar nenhum. E não cresce, e não cria raiz. E no final das contas vai dizer: eu sempre estive certo. Sei. Sempre esteve certo. Obediência é característica. Ouça a instrução do teu pastor, ouça o conselho do teu pastor. Ah, mas tem alguma coisa que eu não concordo. Então conversa com ele. Não concorda com isso? Chama ele para conversar. Pastor, o senhor falou uns negócios e eu quero me abrir com o senhor, que eu não concordo com o senhor nisso aí. Aí vocês vão chegar num ponto, vão discutir o assunto e vão chegar num consenso. O que não pode acontecer é você viver amargurado dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Contribua. A Bíblia está dizendo assim, ó, velo pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que eles façam com alegria, para que o trabalho do pastor não seja penoso, para que ele faça isso com alegria e não gemendo, e não como uma coisa difícil de ser levada, porque ninguém quer lhe obedecer. Um pastor no meio de uma igreja rebelde, irmão, ele sofre, hein? Eu sei de uma história de uns tempos atrás, quando falaram para uma irmã assim: olha o jeito que você está andando, irmã, o pastor vai te pôr de banco. A irmã diz assim: o que? O pastorzinho lá? É ele que não brinca, eu ponho ele de banco. Você já pensou um comportamento desse? Que ovelha, hein? Ele que brinque para ver, eu ponho ele de banco. Então isso não é ovelha. A Bíblia, a mensagem diz assim, ó: por que tornar as coisas mais difíceis? Por que complicar para você e para a igreja? Diz, isso não vos seria útil. A Bíblia, a mensagem diz: por que tornar as coisas mais difíceis? Seja obediente. Seja obediente. Obediência é característico de ovelha. Já estou encerrando, irmão. Para mim encerrar isso, eu preciso falar do último ponto. E aqui é que a mensagem aperta. Se você estava achando difícil lá, agora é que a coisa complica. Porque agora eu vou falar sobre os mercenários e os lobos. Porque não dá para falar de ovelha e pastor, de rebanho, sem falar que existe lobo, que existe mercenário, que existe o ladrão das almas, que está à espreita, está querendo devorar, está querendo matar, irmão. O Evangelho de João, no capítulo de número 10, fala dos mercenários. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 12. O mercenário não é pastor, diz o texto. O mercenário não é pastor, e ele não é dono das ovelhas. As ovelhas não lhe pertencem. Quando ele vê vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Observe aqui algumas qualidades dos mercenários. Eles não são pastores, são apenas empregados. As ovelhas não pertencem a eles. Eles não têm nenhum apego àquelas ovelhas, porque as ovelhas não lhes são próprias. E a Bíblia diz claramente aqui que quando ele vê o lobo se aproximar, em vez dele defender as ovelhas, ele foge delas. Ele foge do lobo. Ele foge e abandona as ovelhas. O mercenário, ele só é um empregado e ele não tem amor pelas ovelhas.
E hoje por aí está virado em mercenário, irmão. Gente que está usando o rebanho de Deus para ter algum certo tipo de lucro, usando o nome de Jesus para se propagar, para se beneficiar de alguma forma, mas não tem amor pelas almas, não tem amor pelas ovelhas, e qualquer coisa as ovelhas se perdem, porque ele não está nem aí com as ovelhas. Esses são os mercenários. Os lobos devoram. Eu estava fazendo um documentário hoje, assistindo um documentário sobre os lobos. Como que funciona a caçada dos lobos? Primeira coisa que o lobo faz: o lobo não se aproxima de uma vez, irmão. Os lobos caçam em grupo. Eles não vêm um só, eles vêm vários. Eles caçam em grupo e eles estudam o rebanho. Eles observam o rebanho e ficam estrategiando como eles vão atacar. O diabo não brinca de ser diabo, diz o provérbio, o adágio popular. Ele não brinca mesmo. O império das trevas não brinca, irmão, com a igreja. Ele quer destruir a igreja. E os lobos, que são a figura do diabo e seus demônios, estão procurando atacar a igreja, mas eles não atacam de vez. Eles estudam como eles vão atacar uma comunidade ou outra. Eles observam e estudam as fraquezas, as debilidades, quais são os mais fracos, quais aqueles que estão ficando um pouco para trás, aqueles que estão se distanciando um pouco. O diabo está te observando, o diabo está te estudando para te destruir. Pense nisso. Ele não te destruiu ainda, porque existe um anjo do Senhor que acampa ao seu redor. Existe um pastor chamado Jesus, que é a sua proteção. Como que eles trabalham? Eles vão aproximando-se sem ser notados. Não é que as ovelhas estão vendo os lobos chegando e precisam ficar. Não, eles não são notados. Eles têm as características de se camuflar para pegar de surpresa. Cuidado, irmão. Existe um hino antigo que diz que o diabo tem sapatinho de algodão. Cuidado, irmão, tomar cuidado com a falta de união. Se o inimigo entrar, você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. Observe que o hino é bem inspirado, porque ele diz: toma cuidado, meu irmão, toma cuidado com a falta de união. Igreja unida é forte. Igreja distraída e dispersa é igreja fraca, fácil de ser devorada pelo lobo. Entendeste a visão? Pegou o mistério, irmão? Aleluia. Eles têm uma estratégia que um lobo tenta distrair o pastor, para que o pastor, distraído com aquele lobo, não perceba que o restante vem atacar o rebanho. Não foi isso que Jesus falou? Jesus, quando estava para ser preso, ele diz que quando ele ataca o pastor, ele destrói o rebanho. Por isso, uma coisa bem importante, irmão. Você já ouviu aquela frase que está sendo dita por aí? Ore pelo seu pastor. Ore mesmo, irmão. Ore muito pelo seu pastor. Não pare de orar pelo seu pastor, porque o pastor precisa de muita oração. O diabo sempre está tentando enganar o pastor. Se ele enganar o pastor, ele acaba com a igreja. Tenho orado muito para que Deus unja os meus olhos, para que eu possa ver o que é verdade, o que é real, o que é de Deus, para que eu tenha discernimento de como proceder, para não prejudicar a igreja, mas sim abençoar todos os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tive estudando, irmão, já vou encerrar. Quando os lobos estão estudando uma presa mais forte, mais difícil, sabe como eles vencem?
pela insistência. Aquela presa vê o lobo ali, não, ele não vai embora, irmão, está sempre ali, está sempre ali. Eles vencem aquela presa pelo cansaço. Chega um momento que ela não aguenta mais e desiste, e por isso ela perde. Não se canse, não se desanime. A Bíblia diz assim, ó: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não se canse, continue insistindo, porque você vai vencer em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Aleluia. Eu quero orar com os irmãos já. Aleluia. Nós estudamos aqui, uma ovelha, ela depende do pastor. O pastor é Jesus. E o pastor está cuidando de você, irmão. Existe um hino que diz assim: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Ele cuida de você. Tenha certeza disso.